Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e antes de eu fazer a indicação da obra de hoje, porque como os telespectadores do Espaço Heráclito já sabem, é uma tradição aqui do nosso programa, a indicação de um corpus de obras e autores para estabelecer, para aprofundar os diálogos que o Espaço Heráclito traz à tona. Mas antes disso, eu gostaria de reiterar para vocês que existem 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito. Quais são elas? A primeira é a fonte direta aqui da nossa TV Geração Z, que aloja os programas no site da TV UOL. Então, se vocês digitarem ali, derem um Google, vocês digitarem no Google ali, TV UOL, Espaço Heráclito TV UOL, vocês conseguem acessar todos os programas anteriores. O Espaço Heráclito começou em setembro de 2013, setembro do ano passado, e vai se estendendo por aí. A segunda fonte é o YouTube. Eu venho subindo todos os programas do Espaço Heráclito ali para o YouTube. Nem todos ainda foram parar ali no YouTube, mas a maioria deles já está lá. E a terceira fonte, que é uma fonte muito próxima aqui deste apresentador, é o Portal Heráclito. www.portalheráclito.com.br. Lá no Portal Heráclito, além de vocês poderem acessar os vídeos ou os programas anteriores do Espaço Heráclito, vocês vão ter acesso a uma série de ensaios publicados por mim e pelo meu grande amigo Dimitri Serboncini Fernandes, que já esteve aqui no Espaço Heráclito, é professor ali de Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós estamos publicando ensaios ali, e numa sessão especial chamada A Volta ao Mundo em 80 Cliques, vocês vão ter acesso a uma série de fotonarrativas que eu venho compondo com viagens que eu fiz ao redor do mundo. E aí esse trabalho combina um trabalho fotográfico com discussões narrativas ali no Portal Heráclito. Então ficam essas 3 fontes para vocês poderem assistir aos programas anteriores. E aí, muito bem, pessoal. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um livro que eu considero fundamental para o entendimento das relações de poder e, sobretudo, das relações que muitas vezes parecem coercitivas, mas que assumem uma característica de consensualidade ou de consensualidade velada. Eu estou aqui com o Discurso da Servidão Voluntária do pensador francês Etienne de la Boétie. E vocês veem pelo título aqui, Discurso da Servidão Voluntária, que existe uma discussão fundamental para tentar entender algo que perpassa, rasga a história da humanidade. Que é, como é possível entender que uma minoria, a gente pode falar da reconfiguração dessa minoria ao longo da história, mas se nós formos tomar em termos gerais, uma minoria de pessoas, de privilegiados, de usurpadores, vem concentrando poder ao longo da história e oprimindo a esmagadora maioria da humanidade. Como seria possível entender que essa esmagadora maioria não se sublevasse para tentar tomar o poder dessa minoria privilegiada e democratizar as relações? É claro que essa pergunta passa por cima de uma série de contradições históricas. A noção de igualdade, política, de igualdade perante a lei é recentíssima. Ela data, para nós dizermos em termos da história contemporânea, sobretudo a partir da Revolução Francesa, que isso vai se espraiar. Mas o Etienne vem pensando, porque essa questão da dominação, das relações de poder, das formas de organização do governo e do Estado, são questões que perpassam todo tipo de discussão da filosofia política e, mais modernamente, da ciência política. O Etienne vai tentar refletir justamente sobre aquilo que seria não apenas a coação do poder, mas também o caráter de sedução, ou, como ele vai chamar aqui, de servidão voluntária. O ensaio é bastante curto, pessoal, mas ele é extremamente peculiar para tentar mostrar que, na verdade, aquilo que nós concebemos como o topo de uma pirâmide e essa base alargada possui uma rede de ramificação do poder que faz com que
Quando nós observamos as estruturas de poder e os seus tentáculos, as suas ramificações, nós percebemos que essas ramificações atingem uma série de camadas submetidas socialmente. De maneira que, na verdade, aquilo que nós chamamos de oposição radical entre a cúpula que comanda e a base que é comandada, é uma simplificação que o Etienne de la Boétie vai tentar desvelar. De que maneira? Mostrando como essa rede de poder, essa rede de subordinados, faz com que essas pessoas também façam parte do poder. É claro que existem muitas reflexões subsequentes sobre a introjeção do poder, sobre o poder da ideologia, sobre as noções baseadas na Boétie também, sobre as noções de subordinação à figura do rei pai ou do Führer pai, para usar o termo alemão ali, ao qual era associado o Hitler, o guia. Mas, de qualquer maneira, o refinamento do La Boétie vai no sentido de mostrar que entre o comandante-mor e o mais rele subordinado, existe uma rede de espiões, de subchefes, daí o termo, né? O antigo provérbio vinculado ao poder, dividir para reinar. É essa fundamentação essencial do discurso da servidão voluntária para entender que o poder se ramifica de tal maneira que ele não apenas coage, como coordena, essa palavra, ordenar conjuntamente, coordena uma série de estratos sociais para que as demandas do poder sejam reproduzidas, para que essas pessoas, ao comandar aqueles que estão embaixo, também sejam enredadas pelas engrenagens do poder que lhes passam atrás das costas. Então eu recomendo profundamente esse livro do Etienne de la Boétie, porque é uma reflexão extremamente original para entender a ramificação das relações de poder para além da camarilha, ou seja, para além da cúpula, de onde saem as grandes decisões, mas que, isso é interessante pensar, será que o poder, pensemos por exemplo, bom, o Brasil é um país continental, mas pensemos por exemplo na antiga, na falecida, na finada União Soviética. Era um país, pra vocês terem uma ideia, só a Rússia tem o tamanho de Plutão. Será que os ordenamentos, as ordens que vinham do Stalin, do período stalinista, ali de dentro do Kremlin, chegavam de maneira linear aos confins do Cazaquistão, do Uzbequistão, do Daguestão ou das regiões mais remotas da Rússia siberiana? Esse argumento, essa intelecção aqui do La Boétie nos permite perceber que o poder se utiliza dessa ramificação justamente para ter as suas decisões reverberadas. De maneira que sem essa rede também, um poder centralizado teria muita dificuldade em se consolidar. Por quê? Porque não haveria tentáculos para poder reverberar as decisões centrais. Eu vou ler um trecho aqui, como é costume aqui no nosso Espaço Heráclito, eu vou ler um trecho do discurso da servidão voluntária para nós pensarmos a reboque do La Boétie. Então, abro aspas aqui para o discurso da servidão voluntária. Vamos lá. E eu escolhi um trecho que, a meu ver, sintetiza as discussões que são feitas aqui no ensaio. No momento, gostaria apenas que me fizessem compreender como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações, às vezes suportem tudo de um tirano só, que tem apenas o poderio que lhe é dado, que não tem o poder de prejudicá-los, aí ele está falando de toda a população, senão enquanto a população aceita suportá-lo. E que não poderia fazer à população mal algum se ela não preferisse, a contradizê-lo, suportar tudo dele. Coisa realmente surpreendente e, no entanto, tão comum que se deve mais gemer por ela do que surpreender-se. É ver milhões e milhões de homens
miseravelmente subjugados e, de cabeça baixa, submissos a um jugo deplorável. Não que a eles sejam obrigados por força maior, mas porque são fascinados. Então, o La Boétie também está falando da sedução do poder, desse lance, dessa questão da magia, que faz com que o poder vá sendo introjetado como categoria de visão da realidade. Mas vejamos. Mas porque são fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados apenas pelo nome de um que não deveriam temer. Pois ele é só, nem amar, pois é desumano e cruel para com todos eles. Tal é, entretanto, a fraqueza dos homens, forçados à obediência, forçados a contemporizar, divididos entre si, nem sempre podem ser os mais fortes. Portanto, se uma nação escravizada pela força das armas é submetida ao poder de um só, como foi a cidade de Atenas, a dominação dos 30 tiranos, não é de se espantar que ela sirva, mas se deplorar sua servidão, ou melhor, nem espantar-se, nem lamentar-se, suportar o infortúnio com resignação e reservar-se uma ocasião melhor no futuro. Então, essa é a suma da reflexão desse que é um belíssimo ensaio do Etienne de La Boétie, do discurso da servidão voluntária. Eu tenho a edição aqui da editora Brasiliense, que inclusive é uma edição bilíngue que faz a interface com o francês do original. Então fica a dica aqui para vocês, pessoal. E agora eu quero apresentar a vocês ele que é sociólogo, obteve o título ali pela boa e velha, onde eu também estudei, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é doutor em Sociologia pela FEFELESH. Eu estou aqui com o Francisco Raul Cornejo. Tudo bom, Chico? Tudo bem. E você, Ricardo? Tudo bem. A gente vai falar aqui hoje, pessoal, sobre um tema peculiar. O Chico tem bastante familiaridade com ele. Eu confesso que eu não tenho muita e provavelmente os telespectadores, eu estou aqui fazendo uma projeção, talvez não conheçam muito bem esse tema e o Chico vai discorrer para nós sobre a constituição da música eletrônica, aspectos históricos, contradições na legitimidade e assim por diante. Chico, como é que você traçaria para nós um panorama histórico da música eletrônica? Bom, ele é difícil de ser traçado historicamente, mesmo porque ele ocupa muitas interfaces na própria história da música, a partir do momento que ele é aceito como uma música legitimamente aceitável ou mesmo artisticamente digna de nota. Uhum. E também porque, dado o seu elemento principal, que é o recurso a instrumentos eletrônicos para a fatura das obras, e foi esse mesmo movimento que fez se espraiar pelo mundo todo, é difícil mapear muitas coisas hoje em dia. Isso que é fascinante a respeito de todo o fenômeno cultural, é que você encontra coisas que você nunca ouviu falar em lugares mais remotos do mundo. A música eletrônica da Alemanha Oriental, que é fantástica, que recentemente foi descoberta e fizeram uma coletânea, e é interessante ver como havia um interesse do Estado em promover aquele tipo de música. Eu ia pedir a palavra para te fazer um parênteses. Como você falou da Alemanha Oriental, e como nós sabemos que os estados da falecida, satélites da falecida União Soviética, os estados comunistas, eram extremamente conservadores em grande medida, com inovação artística, como é que era a relação de quem fazia música eletrônica na Alemanha Oriental com o poder constituído ali? Bom, era uma relação muito difícil, mas esse grupo específico que eles chamavam de Elektronische Musik, música eletrônica em alemão. Em alemão, eles tinham o apoio do Estado porque eles eram na verdade, músicos não tão, digamos assim, virtuosos, mas eles sabiam muito bem operar aquele equipamento que ele não tinha, de outra forma ele não teria nenhuma outra finalidade naquele contexto. Então o Estado entendeu como se fosse da seguinte forma. Entretenimento? Exatamente. Eles, há aquele equipamento que de outra forma vai ficar ocioso e vocês fazem algo interessante com isso, tanto melhor.
fique à vontade e usem. E eles se apresentavam em recitais, em escolas e várias outras coisas. Era um experimentalismo absurdo, como toda a música eletrônica seminal erros aconteciam e havia Acabam sendo incorporados. Acabam sendo incorporados como elementos criativos. É como improviso no jazz, que é, claro, o improviso é um erro calculado, é um erro que vem da performatividade do artista, mas o erro na música eletrônica, como você está operando algo que pode ser tão complexo quanto uma usina nuclear, o erro às vezes ele foge ao controle total do ser humano. Mas quando que a música eletrônica, Chico, começa a se disseminar? Me fala para nós sobre a disseminação e depois sobre a popularização dela. Bom, no caso da música eletrônica, ela tem suas origens acadêmicas, que na verdade as grandes universidades que tinham os recursos para montar esses equipamentos que eram caríssimos, outras coisas que são tão triviais hoje em dia como um gravador cassete. Na década de 50 valia milhares de dólares, porque o processo de gravar magneticamente numa fita quimicamente tratada era uma coisa muito... Não tão esotérica, mas ela era muito cara. O próprio processo não havia sido barateado ainda, que é um processo comum na tecnologia, seja ela de qualquer outro tipo, a internet ou então mesmo o micro-ondas. Todos esses eventos tiveram um momento seminal onde eles foram criados e depois eles foram rotinizados através do barateamento do seu processo de produção. No caso da música eletrônica, a partir dos anos 60, quando foram os primeiros sintetizadores, eles foram tornados mais acessíveis financeiramente e também portáteis, porque ter um sintetizador que ocuparia uma sala inteira, dado a todos os seus comandos eletrônicos, era uma coisa um tanto, digamos assim, inviável para uma turnê de uma banda. Claro. Então, só algumas poucas bandas tinham acesso a isso na década de 60, no final, como o Pink Floyd, Rush. Eram meninos de famílias abastadas, que tinham uma educação universitária superior ao resto digamos assim, da ralé da música popular. E eles tinham acesso e tinham conhecimento para lidar com esse tipo de equipamento, porque você precisa de um outro diploma, talvez em física ou engenharia, para poder operar um equipamento desse. Graças a alguns fabricantes, tipo como Korg e Moog, que eles conseguiram fazer instrumentos portáteis e baratos, isso daí ajudou a disseminar tudo para um monte de artistas jovens que de outra forma teriam apenas a guitarra para... Me ocorreu agora que, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, os integrantes da banda alemã Kraftwerk, eles são todos engenheiros elétricos, se eu não me engano, e deixaram a carreira de engenharia para utilizar os sons das máquinas, das bobinas e assim por diante, na criação da música, é isso, sim, não, Chico? Sim, é um processo que ainda se dá, porque houve recentemente uma outra, digamos assim, mini revolução dos recursos eletrônicos para se fazer música, que foi nesses últimos 20 anos. Os meios digitais eles se tornaram mais baratos ainda, ou seja, você não precisa de mais de instrumentos analógicos para fazer isso, que é o gravador sampler, que é um gravador simples onde você pode manipular gravações de uma maneira bem plástica, ou então um sintetizador propriamente dito. Hoje em dia você tem tudo isso dentro do seu laptop. E um plugin, que é como eles chamam esses instrumentos virtuais, ele custa $10, $20. Nossa. Ao invés de custar até 1.000, que era um sampler muito acessível, custaria $1.000 na década de 90, que é o primeiro momento áureo. E você diria então que a popularização do técnico da música eletrônica, não técnico apenas, mas da música eletrônica, vem com a transformação dos aparelhos, com a miniaturização, e data aí dos últimos 20 anos? Dos últimos 20 anos, essa nova revolução. Os 30 últimos anos na história da música popular, eles foram pautados por digamos assim, uma forçosa entrada dos instrumentos eletrônicos. Eles foram primeiro apropriados como recursos criativos que eram novos e, claro, para as grandes gravadoras eles eram muito bem-vindos porque eram sons que poderiam ser manipulados de qualquer forma e os recursos de gravação, a qualidade da música propriamente dita, toda aquela história do hi-fi, da alta fidelidade, se tornou uma coisa importante, coisa que antes não era. As pessoas que estavam interessadas em hi-fi eram pessoas que realmente iam à ópera, iam a um concerto. Não havia nada mais fiel do que a música ao vivo. Isso foi mudando com o decorrer do tempo com os novos instrumentos de gravação. Como você falou do Kraftwerk, que é muito é uma
presença essencial em qualquer historiografia da música eletrônica, eles eram engenheiros elétricos, como muitos outros, até pioneiros do hip hop. Eles eram engenheiros elétricos, montavam seus próprios equipamentos sozinhos. Havia muito daquela filosofia que o punk fez muito popular do do it yourself. Faça você mesmo. E aí, vou aproveitar essa deixa. Você trouxe para nós aqui alguns trechos para nós, que nós estamos falando aqui da música eletrônica, interessante que nós tenhamos contato com ela. O que você poderia colocar para nós num primeiro momento, que eu vou pedir aqui para a Roberta colocar, para nós escutarmos aqui e vermos, Chico? Então, a música eletrônica ela sempre precisou de um suporte visual, porque ela não é verbal no sentido de ter letras, né? Muito característico dela é muito atávico, ela não tem essa comunicação através da lírica das letras. Então ela sempre precisa dessa sinestesia com as formas visuais. Eu escolhi um trecho de uma música chamada Satan, de uma dupla de irmãos chamada Orbital. Eles são meninos bem educados, de uma classe média alta inglesa, que eles foram alguns dos primeiros a ter grande sucesso e colocar uma pauta política nas músicas deles. Roberta, então por favor, coloque aqui para nós o Satan do Orbital. Yes, son. Well, son, a funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, you be sure and tell her, Satan, 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 Satan. Olha, pessoal, vocês viram aqui, a gente estava, enquanto estava passando aqui o clipe, eu fui discutindo com o Chico. O Chico, antes de entrar o clipe do Orbital, que é a música O Satan, ele estava falando que tinha uma contextualização política e vocês puderam perceber pelas imagens que a música se contrasta com o aporte visual, com as cenas, né, Chico? É nesse sentido que você está falando da contextualização política, desse múltiplo aporte de linguagens? Sim, inevitavelmente, toda forma de música popular ela tinha que ter uma conotação política em alguma de suas manifestações particulares. O Orbital foi muito feliz em trazer isso para como vocês puderam ver no vídeo, num festival enorme, onde as pessoas estão ali com finalidades, digamos assim, muito mais hedonistas do que discutir qual é a situação da Inglaterra sob a Thatcher. Agora, pessoal, peço a palavra, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco e o Chico já se antecipou algumas provocações que eu vou fazer no início do segundo bloco sobre a questão da alienação da música eletrônica, porque esse aporte dos festivais em casas noturnas, esse aporte de múltiplas linguagens, de recorrência às imagens,
vai se perder na popularização das casas noturnas, na popularização e na mercantilização. Então a gente volta no segundo bloco para continuar a discutir as questões referentes à música eletrônica com Francisco Raul Cornejo, o Chico, que é doutor em Sociologia pela FEFELESH USP. Então, a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, pessoal. Até lá!